Fala pessoal, hoje o tema do vídeo é defesa residencial, né, em relação às armas que a gente pode escolher para essa finalidade. O que me motivou a fazer esse vídeo foi que ultimamente eu tenho visto algumas pessoas comentarem, né, em relação à arma para finalidade de defesa residencial, que a espingarda 12, né, uma arma que já é consagrada, né, para esse fim, né, que eu acho que a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala uma espingarda pump, né, calibre 12, é realmente defesa residencial. Eu tenho visto alguns vídeos, né, do pessoal não só dizendo que essa arma não seria a melhor opção, né, mas também que ela não é boa para essa finalidade, né, que espingarda 12 não seria uma boa arma para defesa residencial. E os argumentos que eles colocam, né, realmente tem alguma espécie de fundamento, só que a gente tem que deixar algumas coisas bem claro, que é isso que eu vou tentar expor nesse vídeo, que é lógico, é a minha opinião, né? Cada um aí tem o direito de discordar. Então vamos lá, né? Começando aqui, as armas todas estão frias, beleza? A espingarda aqui está fria e as armas curtas também. Quais são os argumentos que o pessoal que fala que a 12, né, é uma arma que ela não é boa para defesa residencial, né? Esse é de fato o termo, não só que ela não seja a melhor, mas que ela é ruim para defesa residencial. Um dos argumentos principais que se coloca, né, quem defende esse ponto, seria o tamanho, né? Se a gente for pensar realmente numa arma longa em comparação com um revólver ou uma pistola, realmente você manobrar uma arma desse tamanho ou maior, que é comum em espingarda, né? Essa aqui, por exemplo, tem 16 polegadas, é uma milímetro, mas tem a versão de 19 e a versão de 24 polegadas, que é até comum, né? Espingardas de 24 polegadas são bem mais comuns. E de fato, né, para você manobrar uma arma tão grande dentro de um ambiente fechado é bem mais complicado do que uma arma curta. Outro ponto que eles falam que uma espingarda não seria uma boa arma para defesa residencial é que nas distâncias, né, curtas, né, entende-se aí até 5, 6 metros, a dispersão da chumbada da espingarda não abriria tanto, né, a ponto de trazer benefício para o operador, né? Quem tiver dúvida sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro a dispersão da chumbada em diferentes distâncias com essa arma aqui, utilizando o cartucho tanto 3T quanto do SG. Eu tenho nos dois vídeos aqui, quem tiver curiosidade, clica aqui no card para conferir. Mas vamos lá. A argumentação é essa, é que nas distâncias de defesa residencial você não teria o benefício dessa dispersão, né, uma vez que a chumbada ainda estaria muito concentrada. E dependendo do ponto de vista, faz até sentido, né? Eu discordo um pouco dessa argumentação, eu vou falar mais para frente por quê, mas se a gente for olhar o que eles falam lá, realmente pode fazer algum sentido. E eu não lembro agora se tem algum ponto, mas acho que os pontos principais são esses daí. Sim, tem outro, né? Outro ponto que eu lembrei agora, que é em relação à baixa capacidade, né? Espingardas nessa configuração aqui, pump, normalmente ela tem capacidade entre 5 e 7 cartuchos, né? Dificilmente passa disso. Essa aqui, por exemplo, 16 polegadas, tem 5 cartuchos, aqui a asa um pouco maiores tem 7, né? Capacidade para 7 no tubo, e realmente é uma capacidade relativamente baixa, né? Eu sempre falo que dependendo do número de oponentes que você precisa enfrentar, ou mesmo que seja apenas um, mas que seja persistente e que você não consiga atingir ele, né, neutralizar ele de forma mais imediata, você vai precisar realmente de mais munição. E aí já fica uma dica: quem pretende utilizar uma arma dessa categoria para defesa, o side saddle é um item praticamente obrigatório, né? Tem vídeo aqui explicando também um pouco sobre o side saddle, mas isso aqui já põe na cabeça: se pretende usar uma espingarda para defesa, já pensa em comprar um desse aqui, porque é fundamental. Nesse aqui a gente tem 7 cartuchos, tem alguns que são menores, né? Dos que eu tenho visto, realmente a maior capacidade é para 7, mas enfim, isso aí vai de cada um, né? Você vai observar o equipamento que mais se adequa ao seu armamento e vai adquirir. São esses os pontos principais de quem fala que a 12 para um ambiente residencial não seria indicada, né? Seria uma arma ruim para defesa residencial. Eu vou explanar aqui o meu ponto. Primeiro, em relação ao tamanho, de fato, você não tem como comparar você manobrar uma espingarda, né, uma arma longa que seja, né, mesmo uma carabina, dentro de um ambiente fechado, como por exemplo, você operar uma pistola, né, uma arma curta, que você consegue operar com uma mão só, caso precise usar uma lanterna, né, é bem mais fácil usar uma lanterna em conjunto, uma lanterna de mão, em conjunto com
uma pistola do que fazer isso com uma espingarda, apesar de ser possível, mas é mais complicado, né? Eu sei disso. Mas em relação ao tamanho em si, né, um equipamento adequado vai lhe ajudar. Essa aqui tem 16 polegadas, né? Tem também versões mais curtas, tem a de 14, que é basicamente essa arma aqui, sem essa parte do cano que passa no tubo, né? O cano fica rente ao tubo. E tem algumas até menores. Outra possibilidade são as que tem coronha ou pistol grip simples, né? Sem a coronha de apoio no ombro, ou que seja rebatível. Eu particularmente prefiro ter uma arma um pouco mais longa, né, do que utilizar o pistol grip somente. O pistol grip somente, ele, quem já atirou sabe que ele é incômodo, né? Você não tem um controle muito bom da arma, né? Principalmente utilizando cartucho de defesa. E com a coronha, com treinamento adequado, naturalmente, você consegue operar em ambientes mais fechados sem se atrapalhar tanto, né? Lembrando que a arma aqui está fria. O outro ponto que falam em relação à espingarda não ser indicada para defesa residencial é a questão de que na distância de tipicamente você enfrentaria um combate residencial, você não teria o aproveitamento da dispersão da carga, né? Eu considero a distância ideal, a faixa ideal de uso de uma espingarda entre 10 e 15 a 20 metros ali, dependendo da arma, né? Isso pensando em espingardas nessa configuração mais curtas, com choque mais aberto, pensadas para defesa. Entre 10 e 15 a 20 metros é uma faixa ideal. Mas as distâncias mais curtas, na minha visão, você ainda tem a vantagem, né? Mesmo que ela não abra tanto, ela ainda vai abrir na faixa ali de pelo menos um punho. Eu sempre falo, com a 12, você não, com um fuzil, né, uma arma de projétil único, você pode disparar e por um erro pequeno, aquele tiro pegar de raspão, né? Com a 12 dificilmente isso vai acontecer. Um tiro que pega de raspão normalmente vai ter um resultado muito melhor do que um tiro de raspão de uma arma de projétil único, porque você tem diversos projéteis ali que, mesmo abrindo pouco, né, vamos dizer que ele abra nessa faixa aqui de um punho fechado, ainda assim é uma boa dispersão. A gente não pode desprezar também o impacto psicológico de uma espingarda 12. Isso eu falo, né, com propriedade. Quem já escutou o disparo de uma espingarda 12 dentro de um ambiente fechado, principalmente, sabe que é uma coisa que quem está do outro lado vai assustar, né? Não adianta a gente dizer, não, mas depende muito. De fato, depende muito de quem está lá do outro lado. Mas de modo geral, isso aqui, né, o berro de uma espingarda num ambiente fechado, que é tipicamente um ambiente de defesa residencial, né, mesmo que seja um corredor externo, ainda ele é relativamente fechado, isso aqui tem um impacto muito grande no psicológico do oponente, né? E a gente não pode desprezar essa parte psicológica no combate. Utilizando a munição adequada, né, para essa finalidade de defesa, a gente consegue excelentes resultados, né, em distâncias curtas. A dispersão, lógico, não vai ser tão grande, né, a dispersão, a abertura da chumbada, mas é bem mais fácil de você acertar do que, por exemplo, acertar utilizando uma pistola. O terceiro ponto que muitos falam é em relação à capacidade. 5 cartuchos, né? Se a gente tiver aqui um side saddle, mais 5 ou 7 cartuchos, e realmente é pouco, dependendo dos oponentes que você for enfrentar. Por isso que eu sempre recomendo que você tenha, deixa eu ver se está aqui, que você tenha um bornal de munição, né? Esse aqui eu sempre deixo abastecido com alguns cartuchos SG, né? O SG é o cartucho que eu uso para defesa, para numa eventual necessidade, né, que Deus queira que eu nunca precise usar, mas caso tenha essa necessidade, eu não vá ficar sem munição. Já vou ter 5 aqui no tubo, vou ter mais 7 aqui no side saddle, e tenho normalmente pelo menos mais uns 25 a 50 cartuchos no bornal. Não está junto da arma, né, não tem a praticidade de uma arma com um carregador destacável, como por exemplo uma carabina ou um fuzil, que simplesmente você tira um carregador, coloca o outro, já tem mais 30 munições, mas já ajuda bastante. Lógico, né, se a gente for pensar em um revólver, o revólver também tem baixa capacidade, né, normalmente 6 a 8 cartuchos, e a recarga também é demorada. Mas o da 12, a gente sabe que realmente é uma arma que ela é mais difícil de operar do que as armas curtas de modo geral. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: se você se propõe a ter uma arma, né, para defesa, você tem que minimamente fazer o treino
dela para, numa situação de estresse, você conseguir operar sem tanta dificuldade, né? Sem ter que estar pensando muito o que é que você vai fazer aqui, né? Quais teclas você vai ter que apertar, porque se você deixar para treinar isso no momento que for utilizar, no momento realmente do vamos ver, como a gente fala, você vai ter problema, né? E isso vai servir para espingarda, para o revólver, para pistola, enfim, para qualquer arma. Mas os pontos são esses, os pontos principais, né? A recomendação que eu dou não tem verdade absoluta, né? Não acreditem no que eu estou falando, realmente pesquisem, vejam se isso que eu falei aqui se enquadra para a sua realidade e pesquisem, né? Não adianta, eu não gosto muito de recomendar, né? Às vezes a pessoa vem perguntar, eu quero uma arma para defesa, compre uma pistola, compre um revólver, porque isso vai muito de cada um, né? Vai muito do que você acredita que vai precisar utilizar, né? Vai muito da sua realidade, do tipo de uso de arma que você vai fazer, se você vai simplesmente usar ela em casa, se você vai portar, né? Se vai ser só para defesa residencial, se você vai se propor a treinar mais, enfim. Você é que tem que entender o que é que vai servir melhor para você. E só tem como você chegar nesse ponto, né, de saber o que é que vai ser melhor para você se você treinar, né? E como é que eu vou fazer o treinamento? Treine as situações em casa, né? Lógico. Arma na condição segura, preferencialmente quando não tiver ninguém em casa. Faça um treinamento de deslocar dentro de casa com essa arma, para ver se você vai conseguir cobrir, né, os ambientes internos, principalmente ali da sua zona, principalmente da sua zona íntima, né, que seria uma região dos quartos, com aquele armamento, né? Ou se, dependendo aí, se a sua casa for daquelas casas que tem cômodos muito apertados, né, esses apartamentos dos dias de hoje, que são muito pequenos, que basicamente você tem os quartos já na sala de estar, já para a porta de entrada, né? Você vê se realmente nessa condição uma espingarda seria o ideal. Talvez para você uma pistola, enfim, uma arma menor seria melhor. Mas para moradias, né, que tem ambientes maiores, corredores, enfim, talvez o ideal seria uma arma dessa. Mas quem vai dizer isso? Você. Quando você pôr em prática, né, e fazer os testes necessários para ver se realmente esse equipamento se adequa a você. Tranquilo? Na minha visão, a espingarda 12 continua sendo uma das melhores opções para a defesa residencial, principalmente quando a gente trata de ambientes maiores, né, casas com ambientes maiores, ou que tenham, por exemplo, grandes quintais, enfim, grandes áreas externas e principalmente áreas rurais. Mas para ambientes urbanos, né, para residências urbanas, dependendo da realidade, isso aqui também vai lhe servir muito bem. Beleza? E foi MT Mag, um abraço, até mais.